Recentemente enviaram-me uma matéria dizendo que o cantor norte-americano Justin Bieber havia se convertido ao Evangelho. Este jovem polêmico, em decorrência de suas extravagâncias ostentatórias, orgiásticas e dissolutas, teve uma experiência espiritual. Não quero analisar o fenômeno como uma mera adesão a um sistema de crenças, mas como o início de uma busca. É interessante salientar que o homem rico, próspero, que teve a oportunidade de experienciar múltiplos prazeres sensórios, ele tem uma grande oportunidade. A oportunidade de vivenciar o contraste, pois o homem rico, exteriormente, identifica com mais facilidade a sua pobreza interior. A maioria dos sábios, dos mestres, se chocaram com este contraste. Por exemplo, Siddhartha Gautama, antes de se tornar Buda, era um príncipe que, ao mesmo tempo, tendo tudo, reconheceu que não tinha nada. Embora existissem inúmeros elementos que supostamente o preenchiam, o vazio o acompanhava como uma sombra. Mahavira, um outro sábio que, emancipando-se da realeza, saiu como um andarilho à procura da verdade. Todos os avatares do hinduísmo e os tirtânkaras do jainismo vieram de famílias reais, de famílias prósperas, mas tais indivíduos identificaram a vacuidade e saíram à procura da plenitude. Quando eu vi a matéria do Justin Bieber, lembrei-me das palavras de Osho, que Zorba é o caminho para Buda. Francisco de Assis, antes de se tornar santo, ele era profano, era boêmio, mulherengo, e depois que ele teve uma experiência teofânica, abriu mão de sua vida dissoluta e se dedicou a uma vida espiritual. É interessante que Osho, ao dizer que Zorba é o caminho para Buda, se faz necessário compreender quem é Zorba. Zorba é um personagem fictício criado por Nikos Kazantzakis, um escritor grego, que escreveu um livro muito interessante intitulado Zorba, o Grego. Estou tendo a oportunidade de ler esta obra pela segunda vez, mas confesso que é uma oportunidade ímpar, pois Zorba é um indivíduo que vive o dia que se chama hoje. Cada experiência é vivida como se fosse a última. Uma dose de rum é degustada como um cálice de Santa Ceia. Cada refeição para Zorba é tão inebriante como uma ambrosia, um manjar celestial.
Cada mulher que Zorba se depara, ainda que esta seja de gentil aspecto aos seus olhos, é uma deusa. Zorba, quando está triste, ele pega o santuri, seu instrumento de cordas, e começa a tocar, cantarolar e dançar. Quando as pessoas o chamam, ele não ouve. Quando ouve, ele não responde. De modo que ele vive inebriado, absorto em cada experiência. Zorba é um indivíduo que faz o coração vibrar apesar de todas as consequências. O personagem Zorba vive com seu patrão em uma ilha grega. Seu patrão é dono de uma mina onde se extrai minério. Ele pede para Zorba ir à cidade comprar materiais para a mina. Seria uma viagem que duraria cerca de 3 dias. E Zorba vai com a incumbência de trazer os artefatos necessários para a obra. Porém, Zorba desaparece por 3 semanas. Todos os recursos, todo o dinheiro que o patrão lhe deu, Zorba gasta com bebidas, com prostitutas, com festas. E quando regressa, o patrão, muito preocupado, lhe pergunta o porquê da demora. Não seria apenas 3 dias? Zorba responde: quando se tem coisas importantes a se fazer, as menos importantes são esquecidas. Onde estão os materiais, Zorba? Zorba diz: eu não trouxe os materiais, me desculpe, mas trouxe comigo muitas experiências. Desconte do meu salário, não tem problema e saiba, eu só retornei, pois o dinheiro acabou. E Zorba conclui dizendo ao seu patrão que a sua vida era insípida, destemperada, porque lhe faltava uma pitada de loucura. Zorba, sutilmente, era o mestre de seu patrão. Sua existência era uma mensagem ímpar, uma mensagem única. Para Osho, Zorba representa a vida em plenitude no âmbito da horizontalidade, no âmbito da fisicalidade. Mas é um equívoco existencial restringir a vida à dimensão zórbica. Se faz necessário conhecer a dimensão búdica. Zorba, para Osho, representa a terra, os rios, as montanhas, as flores, as árvores frondosas, mas Buda representa as estrelas, as nuvens, o arco-íris. O homem perfeito, integral, segundo Osho, seria Zorba, o Buda. 2 dimensões vivendo harmonicamente. 2 polaridades unindo-se e tornando-se uma síntese. Uma vida restrita em Zorba é uma vida pela metade. E uma vida restrita à dimensão búdica é uma vida sem raízes. É interessante que na tradição Zen há uma alegoria, por demais ilustrativa, chamada de apacentar o boi. Esta alegoria é antiguíssima
e é composta por 10 imagens. Na primeira imagem, observem, há um homem triste, taciturno, pois o seu boi desapareceu, fugiu, e ele olha ao léu à procura de seu animal. Na segunda figura, o homem está um pouco mais entusiasmado, pois ele encontra as pegadas do boi. Na terceira figura, ele vê entre os arbustos, em meio à mata densa, um pedaço do seu animal. Na quarta figura, ele consegue ver o boi por inteiro. Na quinta figura, o homem consegue capturar o boi pelo chifre. A princípio ele luta, é uma luta exaustiva, mas ele consegue subjugar o animal. Na sexta figura, o homem está sentado em cima do boi. Na sétima figura, o boi já está preso em seu devido lugar. Na oitava figura, o homem, em êxtase, toca flauta, celebra ter encontrado seu animal. A nona figura é muito enigmática, não há imagem, há apenas um sublime vazio. E na décima imagem, e a mais polêmica, o homem está com uma garrafa de vinho em suas mãos, indo para o mercado. Esta alegoria zen mostra, ilustra a história do homem à procura de sua essência, do seu eu mais profundo que se perdeu. Porém, da primeira figura, a nona, está muito claro, muito explícito a senda, os estágios estão muito bem demarcados. Na oitava, o homem celebra. Na nona, ele experiencia não mente, a transcendência, o nirvana, a consciência cósmica, pois o boi, a sua essência, foi encontrada. Porém, a décima figura gerou muitas controvérsias, de modo que no Japão eles descartaram a décima e ficaram com apenas 9 figuras. Já na China, a décima figura permaneceu, pois na décima o homem está inebriado com uma garrafa de vinho, indo ao mercado. A décima é polêmica porque muitos que trilham o caminho da espiritualidade, ao atingirem o estágio 9, a nona figura, o nirvana, o samadhi, a consciência cósmica, permanecem absortos e inebriados em sua experiência. Porém, é necessário retornar ao mundo. O homem com a garrafa de vinho em suas mãos significa o homem que, estando absorto em seu êxtase, vai ao mundo comunicar aos homens. A décima figura representa Zorba, o Buda, o homem realizado espiritualmente, mas que não se emancipou do mundo. Ele está do mundo, mas não é do mundo. Cristo representa ilustrativamente a décima figura. Ele era conhecido como comilão e bebedor de vinho, mas ao mesmo tempo ele diz: nem só de pão viverá o homem.
Ele era mestre, tinha os seus discípulos, mas também era amigo de publicanos e pecadores. Ele era visto discutindo com doutores da lei, com rabinos, com saduceus e fariseus, mas frequentemente era visto em colóquios com prostitutas e meretrizes. Ele vai a um casamento e em dado momento o vinho acaba e ele transforma água em vinho, pois aonde Cristo, o Zorba Buda está, a festa não pode acabar. Jesus foi mal compreendido, pois ele era demasiado humano para ser divino e demasiado divino para ser humano. Nele encontramos a síntese perfeita de Zorba, o Buda. Compreenda, conforme dito anteriormente, Zorba é o caminho para Buda. O homem, ele pode ser rico nas duas instâncias, no físico e no extrafísico, no mundano e no supramundano. Zorba representa a imanência, Buda, a transcendência. O homem plenificado, segundo Osho, não será um mero Zorba e nem um mero Buda, mas será Zorba, o Buda. Em sua autobiografia, intitulada A Autobiografia de um Místico Espiritualmente Incorreto, Osho ele diz: segundo o meu conceito, o novo homem será um Zorba, o grego, e será também um Gautama, o Buda. O novo homem será Zorba, o Buda. Ele vai ser sensual e espiritual. Físico, completamente físico no corpo, nos sentidos, gozando o corpo e tudo aquilo que o corpo torna possível. E ainda assim, uma grande consciência, uma grande testemunha estará presente. Ele será Cristo e Epícoro ao mesmo tempo. É interessante que, historicamente, só existiu Zorbas ou Budas e raramente presenciamos o Zorba, o Buda, o encontro das polaridades, a síntese do céu e a terra. Zorba são as raízes, Buda, as flores. Espero que todos vocês que me ouvem possam compreender que no terreno Zorb existe a semente búdica. Se faz necessário a fertilidade adequada e a estação favorável para que esta semente zórbica se transforme numa árvore búdica. Mas a árvore não deixa de ser semente, pois a semente está absorta, está pervadida na árvore, diluída na árvore. E semelhantemente, a árvore não deixa de ser semente.
espero que estas singelas palavras possam suscitar no âmbito do seu ser a compreensão de que o homem pode ser pleno em todos os aspectos. Ele não precisa viver esquizofrenicamente ou dedicado aos prazeres sensórios ou restrito aos prazeres extrasensórios. O homem pode ser pleno fisicamente e realizado espiritualmente. Espero que as singelas palavras ora mencionadas sejam oportunas em vossa peregrinação e possam contribuir na expansão dos horizontes da sua compreensão. Que o Eterno ilumine o nosso entendimento e nos faça discernir esta realidade. Que o Eterno nos abençoe. Até o nosso próximo encontro.